Galera, hoje eu quero ter um papinho um pouquinho diferente com vocês. Eu quero dividir alguns insights que a gente teve sobre algoritmo, sobre relacionamento social na internet e diminuição de custo de aquisição por cliente a partir de um filme infantil. Isso mesmo, nós vamos discutir tudo isso a partir do filme Rombugado, que está nos cinemas. Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje, como eu disse, a gente vai ter uma conversa um pouco diferente. A gente quer discutir aqui um pouquinho sobre alguns insights que nós tivemos a partir do filme animado Rombugado. Ou seja, um filme de criança, um filme que inclusive quem tiver filhos eu super indico para vocês irem assistir com as crianças e inclusive trazer discussões interessantes sobre o mundo online com eles, mas a gente vai puxar algumas conversas aqui sobre vendas online. A gente vai falar muitas coisas, então eu vou deixar aqui embaixo já os tempos, se você quiser um assunto específico dessa conversa, ou se não, segue comigo que a gente tem bastante coisa legal para falar. E aproveitando, né, já vamos deixar o like e se você ainda não curte a página da Heroes Park, por favor, venha curtir a página da Heroes Park porque nós temos muita coisa legal para conversar. Pois bem, Rombugado é esse filme animado, como eu já disse, que conta a história de Barney, que é uma criança que vive numa cidade pequena, né, nesse mundo onde existe essa empresa ficcional The Bubble, a bolha. A Bubble é uma mistura mais ou menos da Apple com o Facebook, porque eles vendem produtos tecnológicos tal como a Apple, mas eles também têm uma rede social que eles chamam de Bubble Network, que é como se fosse o Facebook, assim, como se fosse qualquer tipo de rede social. Essa empresa, a Bubble, eles lançam um robozinho, esse produto que é voltado para as crianças, que basicamente tem as mesmas funções de um celular. Então ele tira foto, ele mostra vídeos, ele faz live, ele tem jogos, ele brinca com as crianças, apesar dele ser um robozinho, ao invés de ser um celular, que daí as crianças iam ter que ficar segurando na mão e não ia ser muito cinematográfico, eles fizeram esse robozinho, mas é basicamente um celular. Só que a grande sacada desse produto, desse que eles chamam de Bbots, é que eles funcionam dentro dessa rede social, dentro da Bubble Network que eles falam. Quando uma criança compra um Bboot, esse Bboot ele se comunica com os outros e ele começa a fazer indicações de amizade. Ah, então você poderia ser amigo do fulano, você poderia ser amigo do ciclano, porque vocês têm interesses em comum. Ou seja, é exatamente como funciona uma rede social, na qual você vai construindo relacionamentos, você vai construindo amizades, etc., através de interesses em comum, coisas que você curte, coisas que você, eu escuto esse artista, então daí você acaba conhecendo outras pessoas que escutam esse artista e etc. Funciona exatamente como uma rede social. O drama do filme é porque o Barney é a única criança da escola dele que não tem um Bboot. Ele não ganha um Bboot dos pais e por isso ele acaba ficando sem amigos. Porque a partir do momento que todas as crianças estão com esse aparato tecnológico vivendo dentro dessa rede social, quem não faz parte acaba não tendo como ser amigo, porque não tem mais esse Bboot para conectar. Tem até uma cena muito interessante em que você tem duas meninas que estão brincando ali na escola, que não se conhecem, estão fazendo amizade. E aí quando elas param de brincar, eu gostei de você, não sei o quê, elas vão lá e fazem o teste para ver se os Bboots se comunicam. E aí eles fazem uma leitura de interesses e falam, vocês não podem ser amigas. Aí elas olham com aquela cara de decepção, mas cada um vai para um lado. Se o Bboot falou que elas não podem ser amigas, de fato elas não podem ser amigas. E aí entra a crítica desse filme, que é muito interessante porque apesar de ser um filme infantil, é um filme extremamente crítico em relação aos relacionamentos que passam a ser ditados pelo algoritmo de redes sociais. Aí você está se perguntando, tá bom, o que isso tem a ver com compras e com diminuição de custo de aquisição de cliente? Eu já vou chegar lá. A trama, assistam com as crianças de vocês, ou até assistam sozinhos se vocês não tiverem crianças, porque é bem divertido o filme e bem interessante. Mas o que eu quero trazer aqui para a reflexão de vocês é sobre essa crítica que se fez sobre as relações humanas serem ditadas por algoritmos dessas redes sociais. Por quê? Tem uma determinada parte do filme que você descobre que tem 5 crianças lá que elas assim são de grupos completamente distantes, elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma é a menina popular, a outra é o menino gamer, o outro é o Barney, aí tem a menina que é das ciências, aí tem o menino que gosta de fazer pegadinha com as pessoas, e eles são de grupos completamente distantes. Mas tem uma determinada cena que você descobre que antes do lançamento dos Bbots, esses 5 eram os 5 melhores amigos.
Só que a partir do momento em que eles passaram a viver sobre essa ótica, em que o algoritmo lá da rede social definia quem tinha que ser amigo de quem, eles perderam o contato, porque eles não tinham interesses em comum. Só que apesar de eles não terem interesses em comum, antes deles perceberem isso, eles tinham uma amizade, eles brincavam juntos. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante e que eu comecei a pensar sobre o nosso mercado. Porque como a gente já falou aqui, vendas online, gente, é relacionamento, é você gerar comunidade, é você criar comunidade, é você criar pessoas que elas se importam com você e você se importa com elas. E é assim que a gente já falou várias vezes aqui, que você constrói uma audiência e que você constrói um grupo de pessoas que de fato vão pagar pelos seus serviços. Então, basicamente, quando você pensa dessa forma, você está gerando amigos. É muito parecido os processos. E às vezes, quando a gente cria as nossas campanhas, quando a gente pensa as nossas estratégias de redes sociais, a gente age mais ou menos como os personagens desse filme. A gente quer pessoas que tenham muitos e muitos interesses em comum com o que a gente está construindo. É óbvio que você criar segmentações, que você ir atrás das pessoas que têm os interesses parecidos, é muito importante e é uma ferramenta que nós temos no nosso tempo e a gente tem que usar. Só que o problema é que quando você entra no segmentado do seu público, você começa a não olhar para o lado. Então vamos supor que você constrói um curso que fala sobre atividade física. Eu sou uma pessoa extremamente sedentária, então provavelmente se você criar campanhas muito pautadas ali sobre atividade física, talvez eu não veja. Mas se você pensar um pouquinho mais, se você for um pouquinho criativo, usando a parte social orgânica, ou seja, sem ser colocando dinheiro, investindo dinheiro, você pode pensar em atingir. Você consegue pensar uma coisa tipo, eu vou fazer um videozinho, alguma coisa no Reels que vai falar sobre pessoas que são sedentárias, que não têm os interesses e que não vão cair nas pesquisas que eu vou criar nas campanhas do tráfego pago, mas que pode cair nessa coisa da rede social. Você pensar num videozinho viral que fale sobre esse assunto. Ou vamos supor, você vai lá e você constrói um curso de culinária e você vai lá e produz uma peça que não fala sobre as pessoas que entendem de culinária. Você vai atrás das outras pessoas, você começa a olhar para o lado. Eu não estou falando aqui que você não deve fazer campanhas de tráfego pago muito específicas com os interesses conectados com o seu negócio, não é isso. O que eu estou falando é que você deve olhar para o lado de vez em quando. Você faz um tráfego pago, beleza, você coloca o dinheiro em algo muito específico, você está gastando por isso. Então vamos ser específico. Mas quando você pensa em redes sociais, quando você pensa em orgânico, quando você pensa nesse tipo de estratégia, dá para olhar um pouquinho para o lado. Porque às vezes você está deixando de trazer leads que não têm os mesmos interesses que o seu público normalmente tem, mas por algum motivo, que muitas vezes até é difícil de entender, podem se interessar pelo seu curso online, pelo seu produto digital. Então, pensa dessa forma, começa a ser um pouco mais criativo na hora de imaginar quem é o seu público-alvo. Às vezes, vamos supor, a pessoa nunca procurou nada sobre música, ela não está nem atrás de algo específico de um curso de música, mas ela está atrás de algo novo, e aí ela olha um curso de guitarra, e ela que não tem guitarra, que não tem nada a ver, ela fala, cara, tá aí, vou fazer um curso de guitarra. Uma pessoa que de repente nunca jogou um jogo online na vida dela, não tem nada a ver com o universo gamer, mas ela decide que ela quer fazer algum tipo de curso para aprender um pouquinho mais, para ter algo para conversar com os filhos. Isso tudo são possibilidades que às vezes, como a gente faz muito certinho, e a gente pega uma estratégia já formatada da internet, então você vai procurar as pessoas com esse público, você vai colocar tantos reais nessa campanha, a gente acaba esquecendo que existem pessoas à volta disso tudo. Quando você pensa dessa forma, quando você pensa em formatos, por exemplo, de comunicação viral, que vão trazer pessoas de fora, mas que por algum motivo podem se interessar pelo seu assunto, como você está trabalhando com o social, como você está trabalhando com o orgânico, você vai trazer pessoas sem gastar tanto dinheiro no tráfego pago, abrindo a sua mente e buscando leads de universos que talvez sejam um pouquinho diferentes. Então uma boa estratégia é você olhar para os seus clientes e ver quem são as pessoas fora da curva. Pegar esses cases, estudar esses cases e entender como é que essa pessoa que não tem nada a ver com o meu universo foi parar no meu curso
e começar a criar campanhas que vão nesse sentido, de trazer pessoas de fora. Gente, pensando no funil de vendas, isso aqui não é nem o topo do funil, isso é chapéuzinho em cima do funil. É aquelas pessoas que não tinham por que estar lá, mas elas acabam entrando. Vamos pensar nisso, vamos ser criativos nas nossas campanhas, porque a gente está perdendo muitos clientes. A gente, tal como lá no universo do Barney, está perdendo muitos amigos. Gente, essa aqui então foi uma reflexão sobre algoritmo, sobre relacionamento e principalmente sobre trazer novos clientes para os nossos negócios digitais a partir de um filme infantil que, por sinal, volto a dizer que Rom Bugado é muito legal. Quem tem criança leva, quem não tem rouba um sobrinho lá só para aparecer no cinema porque vale a pena assistir. E vamos refletir sobre esses lados. Esse filme tem tudo a ver com o nosso universo. E é legal a gente estar constantemente refletindo sobre esse universo a partir de várias coisas. Da mesma forma como eu tive esse insight para fazer esse vídeo, você pode também ter um insight para utilizar no seu negócio digital. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de quem chegou até o final do vídeo. E mais uma vez vou pedir, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado e até a próxima. Tchau!